Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. De modo geral, nessa semana vamos explorar maneiras de modelar situações cotidianas segundo uma perspectiva algébrica. Trata-se de um exercício de matematização, ou, nesse caso, uma algebrização da realidade. Objetivamente, vamos estudar equações e expressões algébricas. Salvo algum caso específico, vamos considerar essas discussões sempre dentro dos números reais, tudo bem? Bom, vamos lá. Para entendermos melhor essa ideia, vamos considerar o seguinte exemplo. Imagine que realizamos o pedido de um produto e a empresa responsável pela entrega cobra um frete de acordo com a massa total do pedido, em quilogramas. Digamos que ela cobre R$ 2,00 a cada quilo. No entanto, ela sempre cobra um valor fixo de R$ 5,00, independente de quantos quilogramas tiver o pedido total. Então, por exemplo, se o pedido total tiver 3 quilogramas, então pagaremos 3 vezes 2 mais 5. 6 mais 5, R$ 11,00. Esse tipo de sentença matemática denominamos expressão numérica. Ela é composta por números, operações e também pode contemplar outros símbolos, como parênteses, colchetes, chaves, mas até aqui nada novo, não é mesmo? No entanto, podemos nos perguntar se existe uma expressão que generalize o valor do frete para qualquer que seja o valor da massa do pedido. Então vamos pensar. Nessa situação, há um valor que nunca muda. Independente da massa total do produto, o valor fixo de R$ 5,00, como ele é sempre acrescido ao valor do frete, indicaremos como mais 5. O que varia no cálculo do frete é justamente o valor da massa do produto. Vamos então chamar esse valor de M. Como a cada quilo cobra-se R$ 2,00, então 5 mais 2M. E essa é a expressão que traduz o valor do frete para um pedido de massa M qualquer. M em quilos. Sentenças matemáticas como essa são denominadas expressões algébricas. Têm praticamente as mesmas características de uma expressão numérica, mas incorporam também letras. Nesse exemplo, a letra M pode assumir diferentes valores. Ela é uma variável. Já o valor fixo 5 nunca se altera, ou seja, é uma constante. Se quisermos calcular o frete para determinada massa em produto, basta substituir M pelo valor da massa, em quilos. Por exemplo, se nosso produto tiver 10 quilos, então pagaremos 5 mais 2 vezes 10, que é R$ 25,00. Se tiver meio quilo, então pagaremos 5 mais 2 vezes 0,5, que é R$ 6,00. Nos referimos aqui a 25 e 6 como valores numéricos da expressão algébrica, quando M é 10 e quando M é 0,5, respectivamente. Percebam que, se tratarmos dessa expressão por um viés puramente matemático, podemos escolher qualquer valor real para M. No entanto, ao trabalhar situações como essa em sala de aula, inspiradas em um contexto real, é interessante problematizar os limites desse contexto. Por exemplo, não faz sentido atribuir um valor negativo para M, né? Diferente desse cenário, que é absurdo, há situações que possivelmente não ocorreriam. Por exemplo, M igual a 0. Significa que não pedimos nada, não é verdade? Por que calcular então o frete? Ou então, M igual a 1.000 quilos, 1 tonelada. Independente do valor do frete, será que essa empresa conseguiria realizar essa entrega? Bom, voltando à nossa expressão algébrica inicial. Nesse caso, o que faz essa expressão ser algébrica é justamente esse termo. Vamos nos referir a ele como um termo algébrico. Podemos verificar que ele é composto, por sua vez, somente de produtos entre letras e números. Mesmo que a letra estivesse sozinha, por exemplo, M, poderíamos interpretar esse fato como 1 vezes M. De volta ao termo algébrico 2M. Podemos perceber que ele é composto de duas partes, uma literal, M,
e uma numérica, chamada também de coeficiente, que nesse caso é 2. Vejamos outros exemplos de termos algébricos. Como podemos verificar, o coeficiente numérico se relaciona com a parte literal, apenas por produto. Note que a parte literal pode conter, além de outras variáveis, potências dessas variáveis. Os termos algébricos, por si só, já são expressões algébricas, mas nós podemos construir diferentes expressões algébricas adicionando números, como no nosso exemplo inicial, ou outros termos algébricos. Por exemplo, agora, vamos considerar um tipo específico de termo algébrico, o monômio. Como é um termo algébrico, trata-se de um produto entre coeficiente numérico e a parte literal. Mais ainda, os expoentes das variáveis devem ser números inteiros não negativos, isso é, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Vejamos mais alguns exemplos. Note que essas expressões algébricas não são monômios, uma vez que não se encaixam na definição de monômio. Raiz de xy pode ser escrita em forma de potência, xy elevado a 1 sobre 2. Ou seja, o expoente das variáveis não é inteiro. Similar ao caso anterior, podemos escrever x sobre 2y como 1 sobre 2 vezes xy elevado a menos 1. Aqui o expoente é negativo. A mais b também não é um monômio, pois apresenta uma adição entre variáveis, sem produto. Como vimos nesse último caso, podemos relacionar vários monômios por adições e subtrações, obtendo polinômios. Mas você pode estar se perguntando, temos frações e raízes nesses seus exemplos aí, né? Não podem ser polinômios desse jeito. Bom, lembre-se que essas restrições dizem respeito às variáveis, não aos coeficientes numéricos. Agora vamos falar de um outro conceito importante, o grau de um polinômio. O grau de polinômio ele corresponde à maior soma dos expoentes das variáveis de cada monômio que o compõe. Por exemplo, em raiz de 5y mais 3x, o expoente de y é 1. De x também é 1. E cada um desses monômios tem somente uma variável. O maior expoente é então o quê? 1. Portanto, este polinômio tem grau 1. Vejamos ax elevado a 2, menos 2ax mais 3x. Aqui, nesse primeiro monômio, temos duas variáveis, a e x. O grau de cada monômio é então a soma dos expoentes de cada variável. Como o expoente de a é 1 e de x é 2, o grau desse monômio é o quê? 1 mais 2 igual a 3. Aqui temos 1 mais 1 igual a 2. E aqui nesse outro temos 1. Qual é o maior grau entre eles? É 3. Então, este é o grau do polinômio. Agora, 2 sobre 3 m elevado ao cubo mais m elevado ao quadrado menos m. Nesse caso, temos 3, 2 e 1. Portanto, o grau do polinômio é 3. Por fim, a elevado à quinta b mais b ao quadrado c menos c ao cubo d à quarta. Aqui temos 5 mais 1, 6, 2 mais 1, 3, 3 mais 4, 7. A maior soma é 7, logo o grau desse polinômio é 7. Como você pode perceber, na maioria desses exemplos, consideramos polinômios constituídos por mais de uma variável. Agora, para o prosseguimento dessa aula e também em relação aos textos base da semana, passaremos a considerar polinômios somente com uma variável, como esse aqui. Estudar esse tipo de polinômio vai ser particularmente útil quando discutirmos equações, inequações e também funções lá nas próximas semanas. Entretanto, vale ressaltar que as operações e propriedades que estudaremos na sequência também vale para polinômios de várias variáveis.
Como ponto de partida, podemos pensar uma definição mais formal para um polinômio de uma variável, como essa daqui. Um polinômio na variável x é uma expressão dessa forma em que n é um número inteiro não negativo. A0, A1 e assim por diante até a n são coeficientes reais, com a n diferente de zero. Chamamos de A0x elevado a zero, que é equivalente a zero, do que de termo constante. Usualmente, também podemos denotar um polinômio utilizando uma letra maiúscula, seguida por parênteses, com a variável no seu interior. Nesse caso, vamos escolher a letra P. Bom, chegamos ao fim dessa videoaula. Nas próximas, trabalharemos operações envolvendo polinômios. Até a próxima!